Fernando, Paulo, ele valoriza, né, até coloca na carta aqui como uma condição melhor ser celibatário. Né? Ele diz que seria bom para o homem não tocar na mulher, né? Mas por causa da fornicação, né, segundo alguma versão aqui da Bíblia de Jerusalém, é melhor casar. Ele também diz que aquele que não casa a sua filha virgem faz melhor do que aquele que casa. Né? E que a mulher, quando fica viúva, é lícito ela casar, mas ela faz melhor não casando. Esse entendimento do Paulo, ele é datado? Tem alguma explicação histórica? Ou ele tinha isso mesmo como o melhor, independentemente das circunstâncias? É difícil a gente entender o que está por trás da cabeça de Paulo nesse aspecto, né, Júlio? Pelo menos eu tenho... Isso não fica muito claro para mim, por que Paulo está colocando isso. Em termos práticos, eu diria o seguinte, Paulo tem uma experiência. Fernando, um parênteses, pode ser, Júlio? Lógico. Pode. Tenho morado. Você perguntou para a pessoa certa. Porque Fernando vive num harém. Há muitas mulheres. Fecha o parênteses. Então, mas Não, e muito bom, viu, Brega? Muito bom. Por isso a minha perplexidade com Paulo, né? Por que ele resiste tanto a essa ideia de que casar, pelo menos para a minha experiência de estar casado, tem sido muito boa e gratificante. E sou muito grato por isso. Mas eu penso num aspecto de ordem prática, né? O Paulo aqui, ele é um cara que saiu, como a gente diria hoje, saiu para o mundo das missões, né? E estando casado, ele mesmo diz isso, aliás, eu acho muito interessante, Paulo é muito pé no chão nesse aspecto, ele fala assim, olha, se você entende que é melhor casar, então casa, mas saiba que a sua prioridade é cuidar da sua família, né? E acho isso uma palavra muito pastoral hoje para pastores que estão casados e que precisam cuidar de suas famílias, cuidar de sua esposa, seus filhos, enfim, né? E não eu vou me entregar ao ministério, eu vou me dar ao ministério, não, você vai arrebentar com a sua família, e, enfim, mas o porquê exatamente de Paulo pensar nisso, não sei se havia, talvez um sentido de urgência no apóstolo Paulo, né, de que estando não casado, estando solteiro, seria muito mais ágil o seu ministério, muito mais fácil de lidar com a demanda daquilo que ele entendia. Talvez alguns até diriam assim que Paulo, já tendo sido casado, porque a gente não sabe, o fato de que ele foi provavelmente membro do Sinédrio, para um homem naquela cultura era importante, né? Quer dizer, era normal, eu diria, naquela época, naquele contexto, ser casado, e há considerações, inclusive, de que Paulo pode ter se tornado viúvo, a esposa pode ter abandonado, e há gente até, alguns comentários que dizem que Paulo teve alguma experiência ruim no casamento. Enfim, é difícil a gente identificar exatamente o porquê. Eu estou pensando mais no aspecto prático do que ele está propondo, em termos do cumprimento de uma missão. A Emily está perguntando, seria mais por despreendimento? Isso. O camarada que é solteiro, a própria palavra solteiro tem isso, né? O cara está solto. Então, ele pode ir, viaja, volta, diferente de quem tem uma relação conjugal ou familiar, em que tem responsabilidades, e responsabilidades legítimas nesse sentido.